paz, irmãos, graça e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Temos trabalhado a carta de Judas, já fizemos algumas porções, versículo 1 e 2, versículo 3 e 4, versículos 5 a 7. Depois, se eu não me engano, fizemos do 8 ao 10, do 11 ao 13. Hoje iremos trabalhar o versículo 14 até o versículo 19, e se Deus assim nos permitir, pela graça dele, na semana que vem estaremos encerrando essa carta com as questões de exortação e encorajamento à igreja e a doxologia, que é o louvor final da carta. Mas hoje nós iremos trabalhar algumas questões que estão do versículo 14 até o versículo de número 19. É a maior porção que nós iremos trabalhar da carta no nosso estudo. São aí 6 versículos, tá bem? E ela está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, uma profecia anterior sobre os falsos mestres, e o segundo bloco, a profecia apostólica, que na verdade é uma orientação e um aviso para a igreja daquilo que haveria de acontecer. Antes de começarmos a nossa aula, antes de orarmos, antes de lermos o texto bíblico, eu quero te convidar a continuar participando das atividades da igreja. Estamos tendo culto no domingo às 9h30 da manhã. Esse culto das 9h30 ele é um culto voltado para o pessoal do grupo de risco do coronavírus, tá bem? E temos o nosso culto às 19h30, que aí já é um culto para as demais pessoas. Os irmãos ali que não tem nenhum problema, não faz parte do grupo de risco, e também os nossos visitantes, amigos e companheiros que ele está conosco. A única coisa que a gente pede é que você entre em contato conosco através das redes sociais, pode ser pelo Facebook, coloca num comentário ali em qualquer um dos vídeos, e a gente vai poder saber, ou pelo WhatsApp da igreja, para que nós saibamos que você tem interesse em estar conosco, porque a lotação ela é limitada para cumprir todas as orientações sanitárias que a gente tem passado nesse período. Também quero te convidar a estar assistindo às aulas anteriores da nossa EBD para que você possa entender o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Também quero te convidar a estar toda segunda, quarta e sexta às 21 horas entrando no canal para que você possa ver o Boa Noite com Jesus. É o nosso programa de devocionais, um programa que traz ali uma palavra sempre de conforto, de alento, para que você possa ir para a cama, para o seu repouso, confiado no Senhor. Essas são as nossas atividades. Terça-feira, culto de oração, também transmitido pelo Facebook às 19h30. E esporadicamente, nos sábados, nós temos feito lives com o pessoal dos jovens, tá bem? Então, é isso. Esses são os recados, esses são os nossos avisos. E agora vamos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Judas capítulo 14, versículo 14 até 19. Capítulo não, irmãos. Judas um capítulo só. Versículos de 14 a 19. Antes da leitura, eu te convido a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, que nós possamos falar com o Senhor mais uma vez. Que Ele possa vir aplicar suas verdades aos nossos corações. Que Ele possa falar conosco aquilo que Ele tem para nos dizer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vem a nós. Muito obrigado porque a Tua palavra veio conservada a nós através dos séculos, para que possamos hoje, Pai, nos debruçar sobre ela e sermos alimentados com aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado, ó Pai, por homens que viveram. Muito obrigado, ó Pai, por homens que entregaram as suas vidas para que a Tua Santa Palavra chegasse até nós. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, falar aos nossos corações, nos ensina esse texto, nos mostra as riquezas e as maravilhas que há nessa pequena carta. Que possamos continuar, Pai, aprendendo, que possamos continuar crescendo através do estudo da carta de Judas e também através dos outros textos da Tua Santa Palavra. Te louvo por tudo quanto tens feito, te agradeço, e essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, vamos lá, Judas, versículos 14 a 19, vamos fazer a nossa leitura? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram.
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. A carta é dividida em sessões, irmãos, várias sessões trazendo aplicações e castigo, aplicação e castigo aos falsos mestres. Eu tenho tentado não dividir o castigo e a aplicação, trabalhar tudo numa sessão só, para que a gente não tenha tantas aulas, tá bem? Mas aqui a gente chega em uma sessão com duas partes. A primeira parte é uma profecia anterior sobre os falsos mestres, mais uma profecia anterior. A gente já tinha visto algumas dos versículos 5 a 7, agora tem mais uma profecia anterior. E aqui a gente tem uma profecia apostólica, um aviso dos apóstolos. Nós vamos ver isso hoje. A profecia anterior sobre os falsos mestres. O versículo 14 ele traz algumas riquezas para a gente, algumas informações. Ele começa assim: e quanto a estes, ou destes, ele está se referindo novamente, a gente já tem trabalhado isso na carta, novamente quando aparece essa expressão, está se referindo aos falsos mestres, tá bom? Está se referindo a ele. Então, mais uma vez aqui, Judas usa quanto a estes, ou seja, quanto a estes falsos mestres, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele vai usar aqui agora, ele vai começar aqui uma citação de uma profecia. Mas primeiro vamos esclarecer quem é Enoque. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 5, Gênesis 5, de 1 a 24, nós temos uma descendência de Adão, uma genealogia dele ali, o pessoal que veio dele. E se os irmãos forem contando, vai ter Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared e Enoque. Dá 6, 7 contando com Enoque, com Adão, tá bem? Então Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared e Enoque. Nós não vamos ler tudo aqui porque é um texto longo, mas a partir do versículo 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a gente tem um personagem aqui que na cultura judaica, a gente tem que lembrar, isso foi falado na primeira aula, os destinatários da carta de Judas provavelmente eram comunidades de origem judaica. Então, quando ele usa Enoque, ele dá um peso muito grande para aquilo que ele irá falar. O livro de Enoque, o livro de Enoque, né, primeiro Enoque, ou o livro de Enoque, como era chamado, esse livro não é um livro canônico, a gente já tratou isso também. Ou seja, ele não é um livro inspirado por Deus. Porém, ele é um livro que estava na cultura e que tinha um valor muito elevado para o judeu. O judeu considerava bastante aquilo que estava escrito no livro. E apesar de apócrifo, as profecias do livro estão de acordo com o Antigo Testamento. E a gente vai ler a profecia para depois vermos o que irá acontecer. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Dizendo 2 pontos. Depois desses 2 pontos, Judas começa a citar a profecia de Enoque. Tá bem, irmãos? Então, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, até aí é Judas, 2 pontos, começa Enoque. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Quando fala eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, está em conformidade com o escrito do Antigo Testamento. Apesar da obra ser apócrifa, apesar dela não ser inspirada por Deus, ela está em acordo com o que a palavra de Deus diz. Olhe comigo Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Daniel 7,
9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Essa citação de Daniel aponta bem interessante para o que acontece aqui. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, milhares e milhares de miríades. E a gente vai ver no versículo 15 o exercício daquele juízo, daquele julgamento que a gente viu ali, tá bem? Outro texto que traz essa referência é Zacarias, capítulo 14, versículo de número 5. Diz assim: Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com eles. Mais uma vez, o Senhor vindo cercado por suas miríades, por suas hostes, por seus exércitos celestiais. Então ele viria. Judas então não reconhece a canonicidade, a inspiração do livro de Enoque, porém entende que é um livro que ele traz verdades que estão em conformidade com a palavra de Deus. Então não precisa ser descartado. Tá bem? Judas não usaria esse livro, por exemplo, irmãos, para tratar com gentios. Porque os gentios eles não tinham o conhecimento do Antigo Testamento tão profundo quanto o judeu tinha. Então a gente está falando de uma época que não tinha comunicação igual a gente tem hoje, celular e tudo mais. Acesso à Bíblia impressa igual a gente tem hoje. Então os gentios tinham pouquíssimo conhecimento sobre cultura judaica. Então ele não usaria esse livro para tratar com gentios, mas ele usou porque ele estava tratando muito provavelmente com comunidades judaicas que conheciam bem a história de Enoque. Santas miríades. É interessante, né? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Irmãos, santas miríades aqui a gente viu em Daniel e a gente viu em Zacarias. Não está falando da igreja, está falando de seres celestiais, está falando de anjos, tá bom? Fica com isso aí na cabeça para você não ficar achando que é a igreja vindo para julgar os ímpios. Ainda não é a hora, a gente sabe que isso irá acontecer. É muito bem referenciado, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 6, tá bom? Depois a gente olha isso. O verso 14 mostra assim: Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades. Vem para quê? O Senhor vem para quê? E esse para quê é respondido no versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, o Senhor. Irmãos, interessante a repetição da palavra ímpio, né? Ímpio, 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 ímpio. A gente vai entender por que repete tantas vezes lá na frente, tá bom? Os ímpios, o Senhor vem para exercer juízo contra os rebeldes. A rebelião dos falsos mestres é antes, irmãos, antes de mais nada, contra Deus. O falso mestre, ele se rebela contra Deus. Ele não aceita o governo de Cristo, ele não aceita o governo da igreja de Cristo, ele não aceita as exortações da palavra de Deus contra ele. Então ele se rebela primeiramente contra Deus. E essa rebelião é muito bem clara e ela é muito bem apresentada pela forma como o falso mestre vive. Então o Senhor vem para julgar eles, o Senhor vem para exercer juízo sobre os falsos mestres, e ele vem fundamentado em duas coisas. As pessoas não são julgadas por nada. Você é julgado porque você faz alguma coisa. Nós estamos vivendo uma época no nosso país em que a nossa Suprema Corte tem sido atacada por todos os lados, por algumas decisões que são tomadas. E é interessante porque a nossa Suprema Corte é composta por ministros que recebem o maior salário do funcionalismo público, porém não fizeram concurso. Não são concursados, são indicados. Isso é bem estranho. Mas, falando de julgamento, o julgamento daquela Suprema Corte, na visão de muitas pessoas,
tem sido o julgamento distorcido. Tem sido um julgamento fundamentado em provas falhas. Tem sido um julgamento fundamentado em coisas que não têm uma estruturação tão grande. Ou muitas vezes o julgamento tem sido feito de acordo com o interesse da própria corte. Quando a gente olha para o julgamento de Deus, não é assim. Deus é um justo juiz. E ele julga justamente. E ele julga fundamentado em duas coisas, principalmente nesse texto de Judas, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias. Um juízo contra as práticas imorais, rebeldes e pecaminosas. O Senhor não vai tolerar, irmãos, obras, o feitio, a prática do mal sobre a terra constantemente. Todos os dias o Senhor é ofendido através das práticas da humanidade, através daquilo que o homem faz. Todos os dias Deus é ofendido. E os falsos mestres, as práticas deles eram práticas que ofendiam a Deus, ou eram práticas pecaminosas, práticas que atacavam diretamente a santidade do nosso Deus. E ele continua: vou julgar pelas suas obras, mas também todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E agora a gente chega em uma outra questão. Deus julga práticas? Julga. Deus julga também palavras. Como eu já vi numa canção uma vez, ele é o Senhor dos pensamentos, ele é juiz dos pensamentos, ele é juiz das práticas, ele é juiz das palavras. Deus julga os nossos pensamentos? Sim, porque ele julga as nossas práticas e palavras. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, surge em primeiro lugar na mente. Por isso que Martinho Lutero falava que a luta pela alma é, antes de tudo, uma luta pela mente. Você é convencido pelo Evangelho. Então ele vai julgar as práticas e vai julgar as palavras que os ímpios falaram contra ele. As pessoas vão dar conta, irmãos, de todas as blasfêmias lançadas contra Deus. Mais uma vez, olhando para o nosso contexto, nós temos visto manifestações no mundo inteiro. O mundo está se convulsionando, seja nos Estados Unidos da América, seja aqui na América Latina. Nós temos visto o mundo se convulsionando. E um dos principais pilares que tem sido atacados por esses grupos são o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Há uma luta ferrenha para que seja destruído o cristianismo, desconstruído o cristianismo. E nessas manifestações, nesses levantes que temos visto, nessas manifestações públicas, em praças, em ruas, a gente vê um achincalhe com Deus, o desrespeito com o cristianismo. A gente vê pessoas usando objetos que são sagrados, por exemplo, os católicos, usando de formas a ofender a igreja, a ofender o povo de Deus. Palavras são ditas contra pastores, palavras são ditas contra líderes, palavras são ditas contra a palavra de Deus, palavras são ditas contra o próprio Deus. Achincalhando, desrespeitando, distratando. A gente viu semana passada que Miguel não fez juízo imprecatório contra Satanás, porque ele respeitou a Satanás. Imagine, as pessoas estão achincalhando a Deus, Criador e sustentador de todo o universo. Imagine como ele irá agir contra isso. Todas essas pessoas irão dar conta das blasfêmias lançadas contra o nome de Deus. E eu queria que a gente lesse alguns textos que mostram o valor que Deus dá para o seu nome. O respeito que Deus tem com o nome dele e a guarda que ele faz em volta do seu nome, do nome do soberano Deus, Criador dos céus e da terra. O nome de Deus é algo tão precioso, é algo tão puro, que até na hora de escrever, os judeus paravam, estavam fazendo a cópia do Antigo Testamento, eles paravam, lavavam as mãos, limpavam a pena ou a caneta e continuava a cópia, sempre que chegava na escrita do nome de Deus.
Então Deus dá um valor muito grande para o nome dele. E nós iremos ler agora alguns textos que mostram como ele ama o seu próprio nome. Vamos aos textos? Ezequiel 36, de 20 a 22. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Sagrada Escritura, porque é um dos textos que mostram realmente o valor que Deus dá ao seu nome. Ezequiel 36, de 20 a 22. Diz assim a palavra: Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Ou seja, Deus começa a falar: o meu nome estava sendo profanado nas nações, porque vocês pecaram e vocês tiveram que ser exilados. Então as pessoas olhavam para vocês e viam: olha aí, o povo de Deus se deu mal. Continue, versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Deus iria trazer o povo de volta para mostrar para as nações que o nome dele é santo e que o nome dele é soberano. Não era por amor de Israel. E o texto fala: não é por amor de vós. Vocês profanaram meu nome. Eu vou trazer de volta para que as pessoas não falem que eu sou um Deus fraco, para que as pessoas não blasfemem o meu nome. Salmo 79, 9, irmãos. Outro texto que mostra como é que Deus valoriza o seu santo nome. Salmo 79, 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Nos ajuda por amor do teu nome, nos perdoa por amor do teu nome. O Senhor ama o seu nome, então faça isso para que o seu nome seja exaltado, porque o Senhor nos socorreu e porque o Senhor nos perdoou. Ou seja, irmãos, Deus dá um valor muito grande ao nome dele. E quando a gente chega aqui, a gente vê que as pessoas, em Judas, no versículo 15, fala que eles estavam falando palavras insolentes contra ele. Estavam achincalhando o nome dele. Então Deus iria os julgar por obras e também por palavras. Tá bom? Quando olhamos para o todo da carta de Judas, a gente entende que o Senhor vai julgar também o falso ensino com o mesmo rigor com que ele vai julgar a blasfêmia. Por quê? Porque o falso ensino afasta as pessoas de Deus, o falso ensino enfraquece a mensagem do Evangelho, o falso ensino distorce quem Deus é, o falso ensino atrapalha Deus a demonstrar o glorioso e salvador nome dele sobre a face da terra. O falso ensino afasta as pessoas do Evangelho, e Deus é mais glorificado acima de todas as coisas na salvação do homem. Então, quando existe um falso ensino, ele tem o mesmo peso de uma blasfêmia. A blasfêmia atinge diretamente a Deus falando contra ele. Agora, o falso ensino atinge Deus ao impedir que o nome dele seja glorificado na salvação do homem. E o texto continua. O versículo 15 ainda, ímpio. Aí eu falei lá atrás que por que repete tanto ímpio, né? Olha para vocês verem. Para fazer convictos todos os ímpios das obras ímpias que impiamente praticaram acerca das palavras insolentes que os ímpios pecadores. Por que isso, irmãos? Deus virá julgar os falsos mestres, fundamentado nas palavras e nas obras, mas essa repetição de ímpios é importante para mostrar que o julgamento de Deus é justo. Deus julgará de forma justa. Essas pessoas realmente merecem ser julgadas. Essas pessoas agiram de forma que merecem um duro julgamento da parte de Deus. E outra coisa, olha que interessante. Todas as obras, para julgar todos os ímpios acerca das obras ímpias que impiamente praticaram. Isso é interessante porque mostra que o homem age de acordo com o que ele é. Apocalipse 2:11. Apocalipse capítulo de número 2. Desculpe, irmãos. Apocalipse capítulo de número 22.
Versículo 11. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. O santo, continue a santificar-se. Irmãos, o homem age de acordo com o que ele é. Não ache que o falso mestre, que é ímpio, vai produzir coisas boas. Ele vai produzir coisas ruins. As árvores dão os frutos que elas têm que dar. Não se encontra romã em macieira e nem laranja no pé de figos. Então, quando a gente olha isso aqui, o texto fala ímpios, obras ímpias, impiamente praticaram, palavras ímpias. Tudo sai da impiedade do coração do homem. Então Deus irá julgar de uma forma justa. Essas pessoas realmente merecem o santo juízo de Deus sobre a vida delas. E a gente continua caminhando. Então já vimos a questão de Enoque. Então Deus vindo para julgar os ímpios de forma justa pelas suas palavras e pelas suas ações. E o versículo 16 começa assim, dando mais validade para o julgamento de Deus. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aqui é interessante porque a gente viu palavras sendo proferidas contra Deus e Judas continua trabalhando com a questão da palavra aqui. Olha aqui, ele dá três coisas, três práticas da língua, ou seja, três práticas da palavra usada pelos falsos mestres. Primeira, murmuradores. Eles queixam contra Deus e contra a censura que a Bíblia faz contra eles. Uma das marcas do falso mestre, irmãos, é distorcer a palavra de Deus para se justificar. Então você fala com o cara, rapaz, isso que você está fazendo está errado. A Bíblia fala que você não pode fazer isso. Ele distorce a palavra, ele usa outros textos soltos para poder se justificar. Eu ouvi um pastor falando uma vez, um pastor que eu gosto bastante, que eu acompanho pela internet, ele falando o seguinte, nós não devemos usar a Bíblia para justificar a nossa forma de viver. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e então sermos transformados na nossa prática. E a gente vê o falso mestre fazendo o contrário. Ele pega a palavra e tenta justificar os seus erros. Um exemplo clássico disso que a gente vê o tempo todo. 1 Samuel 24:6. 1 Samuel 24:6. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel. Capítulo de número 24. Isso. Versículo de número 6. E disse aos seus homens, o Senhor... Contexto, tá, irmãos? Davi teve a oportunidade de matar Saul. Esse é o contexto. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E aí a gente vê tanta gente usando esse texto para justificar seus erros. Não levante a mão contra o ungido do Senhor. Já não vimos isso? Pastores, líderes, mestres que tem por aí, apóstolos, paipóstolos, patriarcas, né, que a gente tem hoje em dia, falam, não levante a mão contra o ungido do Senhor. Teleevangelistas, não levante a mão contra o ungido do Senhor. E ungido do Senhor, no contexto ali de Davi, era o quê? O rei de Israel. O rei era ungido pelo Senhor para a prática do reino. Ungido é quem? Cristo. Cristo é o ungido do Senhor. Então, quando a pessoa usa isso aí, é por quê? Porque ele está errado, mas ele não quer ser confrontado pela palavra. Ele não aceita a censura da palavra. Ou seja, são murmuradores, queixam contra Deus e contra a censura que a Bíblia faz contra os atos deles. E eles distorcem a palavra para se justificar. Segundo, propalando grandes arrogâncias. Irmãos, eles afirmam algumas coisas, é uma característica do falso mestre, tá bem? E por isso eles serão justamente julgados. É o quê? Eles se dizem em uma posição muito maior do que realmente estão. Uma das coisas que eles costumam fazer é o quê? Afirmam que tem visões. Dizem ter uma revelação especial, uma revelação nova, uma revelação única.
Olha o versículo 8, da própria carta de Judas, nós já estudamos o versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo. Sonhadores alucinados, Judas aqui estava sendo irônico e estava sendo bem duro com eles. Eles falavam que eles tinham visões únicas, revelações especiais. Eu tenho uma revelação que só eu tenho, Deus me deu uma revelação. E a gente vai ver que contrasta muito com o que nós vamos ver na segunda metade do texto, do nosso texto de hoje, em que diz justamente que nós não devemos correr atrás desse tipo de coisa, de revelações novas, especiais, únicas. Pelo contrário, a gente tem que ficar com aquilo que já foi revelado. Então, eles propalam grandes arrogâncias. Primeiro, são murmuradores. Primeiro pecado da língua deles. O segundo pecado da língua deles são grandes arrogantes e propalam isso. Nós temos visões, né? Afirmam que estão livres da lei. O versículo 4 e o versículo 8 de novo, né? O versículo 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram contra simulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Negam o governo de Jesus, não aceitam o governo. Também aqui, no versículo 8, termina como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles não aceitam autoridade. Então, primeira coisa, são murmuradores e propalam grandes arrogâncias. Primeiro, falando que tem visões únicas, e segundo, negando qualquer tipo de autoridade sobre eles. Nós somos tão bons que ninguém manda em nós. Um exemplo que a gente tem visto muito hoje em dia são os desigrejados. É um grupo que tem surgido, principalmente dentro dos evangélicos, que não aceitam o governo da igreja. Então não aceitam ser pastoreados, não aceitam instituições, são contra coisas como igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista. E aí eles tendem ao que? A se reunir em casas e vão ali, mas acaba que no final das contas, irmãos, surge uma liderança e tudo começa de novo e fica igreja igual. Mas eles não aceitam liderança sobre eles, eles são arrogantes. Não, somos melhores, nós não estamos nesse sistema institucionalizado que vocês vivem, nós estamos em uma nova era do Espírito. Mais uma vez, uma nova revelação. E o texto continua. Primeiro pecado da língua deles, murmuradores. Segundo pecado da língua deles, propalam arrogâncias. Terceiro pecado da língua deles, são aduladores dos outros. Irmãos, ser adulador é você mudar o discurso para agradar as pessoas. Não, eu estou falando isso aqui, mas eu estou vendo que as pessoas não estão gostando, eu mudo. Tá? Só que eles são aduladores dos outros por motivo interesseiro. Talvez, irmãos, eles tentavam agradar as pessoas, os falsos mestres de Judas, talvez eles mudavam o discurso deles para agradar os ricos. Tiago, capítulo de número 2. Tiago 2, vai do 1 até o 7, tá bem? Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajo de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência o que tem trajo de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disser ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízos tomados de perversos pensamentos, olha, diferente do julgamento justo de Deus. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, irmãos, o falso mestre, ele é adulador, então ele muitas vezes muda o seu discurso para agradar o rico. Ele trata o rico principalmente por causa da questão do interesse, que a gente vê no final do versículo 16. Ou talvez, 2 Timóteo 4, 1, 4. Isso aí eu acho que a gente encontra mais hoje em dia.
Tá bem? O primeiro a gente encontrava muito na época deles, adulava o rico para poder ter algum benefício, né? Hoje ainda tem. Mas a questão do interesse de serem aduladores, para hoje, fica muito claro em 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Versículo 5 também, vamos lá? Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O texto de Timóteo ele dá um contraste entre o falso mestre e o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre, ele prega a palavra, ele insta, sendo oportuno ou não, ele corrige, ele repreende, ele exorta com longanimidade de doutrina, ele é sóbrio nas coisas, ele suporta as aflições, ele faz o trabalho de evangelista, ele cumpre o ministério. Já os falsos mestres, lá de Timóteo e aqui de Judas, são interesseiros. Ele prega aquilo que a pessoa quer ouvir. Aquele discurso macio, aquele discurso doce. Os falsos mestres, eles são aduladores, são murmuradores, são arrogantes e são aduladores. Adulam os ricos porque têm interesses, ou adulam as pessoas pregando o que elas querem ouvir. Irmãos, isso em nosso dia é muito feito para fidelizar a clientela. Ou, em outras palavras, para encher a igreja. Eu vou pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. A gente não tem visto megas igrejas com o pessoal pregando que você é mais importante que Jesus. Isso enche a igreja. Porque isso dá aquele quentinho no coração da pessoa. E a pessoa fica feliz. Fideliza a igreja. Seja porque está adulando os ricos para ter algum benefício financeiro, seja porque está adulando as pessoas com discurso macio para encher a igreja, de qualquer jeito não passa de interesse. E aí a gente chega na nossa segunda parte. Primeira parte nós vimos a profecia de Enoque, tá? Uma profecia antiga, mostrando sobre um juízo que viria, um justo juízo porque eles eram ímpios, fundamentado nas palavras e nas obras deles, tá bem? E ainda assim falando das palavras deles, porque eram murmuradores, porque eram arrogantes, porque eram aduladores interesseiros. E a gente chega na profecia apostólica, versículo 17 a 19. Que é a passagem onde nós teremos uma aplicação bem legal para a nossa vida. Vamos lá. Falou-se tanto em falar aqui, né, irmãos? Palavras, bajuladores, que falam com arrogância, que propagam, que murmuram, são descontentes também, né, ficam reclamando pelos cantos. Falou tanto em falar. Você fala para propalar suas arrogâncias, você fala para murmurar, você fala para adular as pessoas, você fala para soltar aquele discurso que aquece as pessoas, você fala e fala. E aí Judas chega no versículo 17, ele começa falando outra vez de fala, de palavras. Vamos ver o versículo 17 ao 19 e ver essas palavras aplicadas. Vamos lá. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias e paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. E aí Judas começa de novo. Olha, eu falei tanto do que eles falam até agora, então eu vou falar o que vocês têm que ouvir. Eu não quero que vocês escutem eles, porque são murmuradores, arrogantes, aduladores, não escutem eles. Eu vou falar o que vocês têm que ouvir. E ele começa: lembrai-vos das palavras, aquilo que foi dito, anteriormente proferido, ou seja, anteriormente dito. Judas trabalha aqui de uma forma muito interessante, irmãos. Anteriormente proferidas traz a ideia de uma coisa antiga, de uma coisa dita antes.
Uma das grandes preocupações da Escritura é que lembremos o que já foi dito e não ficar atrás de novidade. A gente vê demais isso. A pessoa não conhece a Bíblia, você pergunta quantos livros a Bíblia tem, ela não sabe. Você pergunta quantos livros o Antigo Testamento tem, ela não sabe. Pergunta quantos livros o Novo Testamento tem, ela não sabe. Você pergunta onde é que está passagens simples da Bíblia, ela não sabe, mas ela está atrás de novidade. E eu falo, poxa vida, mas você não aprendeu nem o que já foi revelado? Por que você quer coisa nova? Eu estou satisfeito com o que está revelado, porque até hoje eu não consegui nem entender o mistério da cruz de Cristo. Quando eu conseguir entender o mistério da cruz de Cristo, aí eu vou começar a caminhar. Quando eu começar a entender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, aí eu começo a caminhar. Então eu estou satisfeito nisso aqui, porque é muita coisa para mim entender. Eu vou ficar toda essa vida, vou ler a Bíblia e não vou conseguir entender tudo. E tem gente correndo atrás de novidade. E aí Judas dá uma paulada, irmãos. Ele fala, lembra do que foi dito antes. A Bíblia se preocupa com que você lembre muito mais do que foi dito do que ficar atrás de coisa nova. Vamos usar alguns textos que trazem essa questão de lembrar do que já foi dito. João 2,17. João 2, versículo de número 17. Lembraram-se os discípulos do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos se lembraram do que estava escrito. Os discípulos não se lembraram de uma revelação. Os discípulos não se lembraram de um sonho. Eles se lembraram do que estava escrito. 2 Timóteo 2,8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8. Lembra-te de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra de Cristo, descendente de Davi, ou seja, Cristo que já havia passado quando Timóteo estava no ministério, Davi que já havia passado quando estava no ministério, segundo o meu evangelho que já tinha sido ensinado. Timóteo, lembra do que já foi ensinado, não fique atrás de coisas novas. 1 Coríntios 11:2. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vos entreguei. Aqui, irmãos, eu não estou querendo falar que eles têm que lembrar do apóstolo Paulo, mas o fato deles reter as tradições como ele entregou. Ou seja, o ensino, do jeito que foi entregue, vinha sendo rememorado e vivido. Ou seja, a Bíblia preocupa que você lembre das veredas antigas e não fique buscando coisas novas, mais textos. 2 Pedro não apareceu hoje ainda, e é um texto que conversa bastante com Judas. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Lembra do que foi dito pelos profetas. Lembra do que foi dito por Cristo e pelos apóstolos. Lembra do que já foi revelado. Não fica atrás de coisa nova. Se você ficar atrás de coisa nova, você vai ser presa fácil para os aduladores, para os murmuradores, para os arrogantes. Abra os seus olhos. Mais um texto para a gente encerrar essa questão de anteriormente. João 14:26. Esse é um texto espetacular, um texto muito conhecido da Sagrada Escritura. João capítulo 14, Evangelho de João, versículo de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Judas começa: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Judas fala isso, ele fala: sejam guiados pelo Espírito nas suas mentes, para que vocês possam lembrar aquilo que vos foi ensinado. Lembra aquilo que foi dito anteriormente, não vai atrás do novo não. Ele continua: foi anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um alerta aos leitores de que as palavras dos apóstolos são validadas pela autoridade de Cristo. Olha que interessante, Atos 2:42.
Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmão, Judas, ele mostra o que os falsos profetas falam, por que eles seriam julgados, tá bem? Obras, palavras de adula, de arrogância, de murmuração. E ele pega e fala, ó, esquece isso que esses caras falam, lembra daquilo que foi dito anteriormente, foi dito pelos apóstolos, e a palavra dos apóstolos tem peso inspirado porque eles são autorizados por Cristo. Por isso que a gente entende que a Bíblia, o Novo Testamento, é inspirado por Deus, porque ele tem validade apostolar, e Jesus valida aquilo que os apóstolos falam. E ele continua caminhando. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles falaram? O que os apóstolos avisaram para vocês? E aqui veio o aviso. Os quais vos diziam, 2 pontos. Igual aconteceu ali atrás, né? Depois lá no versículo 14, né? O 7º, depois de Adão dizendo, 2 pontos, começa a profecia. Aqui, os quais vos diziam, 2 pontos. E aí começa o que os apóstolos diziam. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. Os apóstolos estavam avisando sobre os falsos mestres. Mas isso aqui é bem interessante para a gente. No último tempo. Quando que é o último tempo, irmãos? Judas estava escrevendo aqui logo depois da igreja, né, do início da igreja. Bem no começo. A gente viu, né, antes de 65, 67, depois de Cristo, ou seja, a igreja tinha 30 anos, 30 e poucos anos, já tinha esse problema. E Judas falou, ó, os apóstolos estão falando sobre últimos tempos. E isso serve para vocês. Por quê? Porque os últimos tempos, ele é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vem na Terra, ele inaugura um último período, que se encerrará com a sua volta e depois a eternidade. Então, esse período, último tempo, é o período entre a primeira e a segunda volta de Jesus. Eu queria ler alguns textos com vocês para a gente fundamentar isso. Atos 2,17. Para não ficar parecendo que eu estou falando da minha cabeça, né, irmãos? Isso é importante. A escola é bíblica. Atos 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Isso aqui é muito interessante porque é logo depois da vinda do Espírito Santo, em que acontece justamente isso. O Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Então Pedro fala, olha, não, tá vendo? Isso aqui é o cumprimento daquela profecia. Nos últimos dias, a gente já está nos últimos dias. Outro texto, Hebreus capítulo 1, versículo de número 2. Outro texto que fala sobre os últimos dias, como esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Hebreus 1, vamos ler 1 e 2, tá bom? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, antes ele falava pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, neste período, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje Deus não nos fala através de profecia, hoje Deus nos fala através da palavra. Deus nos fala através da palavra do seu Filho, revelada nesses 66 livros que você tem em sua mão. Tá? Ou seja, ele fala nos últimos tempos, os quais vos diziam no último tempo, e Judas escrevendo isso em 65, 67 depois de Cristo, mostra que a igreja, irmãos, sempre sofreu com falso profeta. Sempre sofreu com falso mestre. A igreja sempre passou por isso. E ele continua, os quais vos diziam no último tempo, haverá escarnecedores, a gente já viu sobre isso, na forma desrespeitosa deles, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Eles falavam, não, a gente tem uma nova revelação. Quando eles falavam, temos uma nova revelação, eles estão falando o seguinte, nós temos o Espírito. Mas Judas fala, não, eles não têm o Espírito. Os apóstolos falaram que eles não têm o Espírito. Por que não têm o Espírito? Porque eles promovem divisões sensuais.
Irmãos, a arrogância e a insubordinação dos falsos mestres à liderança constituída das igrejas, à liderança apostolar, a palavra de Deus, o governo de Cristo, é o caminho para a divisão da igreja. Eu queria ler 2 textos sobre divisão de igreja aqui. 1 Coríntios 3, de 1 a 6. 1 Coríntios 3, de 1 a 6. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ele já começa falando, vocês não estão vivendo o Espírito. Mas como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, e não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? E interessante, Judas fala de paixões carnais, ímpios. Né? Versículo 4 de 1 Coríntios 3. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, irmãos, essa questão da arrogância, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí tem aqueles mais espirituais, né? Eu sou de Cristo. Essas divisões na igreja, essa arrogância em falar, em ser sectário, falar de qual grupo você faz parte, causa divisão na igreja. Porque se eu sou de um grupo que é contrário ao grupo do pastor, eu não me subordino à autoridade dele, porque eu sou de um outro grupo. E isso acaba fazendo a igreja dividir. Quando levanta 2 lideranças na igreja que são contrárias à liderança do pastor, a tendência é a igreja dividir. Ou uma liderança contrária à liderança do pastor, a tendência é a igreja dividir, um grupo ir embora e fundar outra igreja. E a gente está falando aqui na Igreja Batista da Vila Guilhermina, em Montes Claros. Eu sou de Montes Claros. Irmãos, Montes Claros é o lugar onde eu mais vi divisão de igreja. Por causa que as pessoas não se submetem à liderança, porque as pessoas acham que são melhores, porque as pessoas acham que tem revelação nova, porque as pessoas se cercam de falsos mestres. E há mais uma advertência contra aquele que semeia divisão na igreja. Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Ou seja, 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª ele odeia, tá? Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a 7ª coisa, a coisa que Deus odeia, o que semeia contenda entre os irmãos. Os falsos mestres, eles semeavam divisões, não tinham o Espírito. Então terminamos aqui a nossa reflexão de hoje. Vamos ter só uma aplicação final. Mas a gente viu então aqui que Enoque profetizou contra eles, falando que Deus viria com os seus santos anjos para exercer juízo contra aqueles homens, fundamentado nas suas obras más e também nas suas palavras más. Palavras essas proferidas com arrogância, com murmuração e bajulando as pessoas, adulando as pessoas de forma interesseira. E depois a gente chega na segunda parte, que é a profecia apostólica, quando os apóstolos, Enoque faz um paralelo entre a falação dos falsos mestres e as palavras dos apóstolos. E ele estrutura, mostrando que os apóstolos trouxeram um bom encorajamento à igreja. Cuidado, porque nos últimos dias, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, muitos falsos mestres vão se levantar, escarnecedores, andando em paixões, dividindo a igreja, e esses homens não têm o Espírito. Se alguém promove a divisão da igreja, essa pessoa não tem o Espírito de Deus. E agora a gente chega na nossa aplicação. Devemos cuidar do que falamos, fazemos e ensinamos, obras e palavras. Devemos sempre voltar às velhas verdades da Escritura, que promovem união e nos alertam contra o mal, e não viver em busca da próxima inovação eclesiástica. Devemos cuidar do que falamos, fazemos e ensinamos, voltando às velhas verdades, e não ficarmos como loucos, correndo atrás de revelação. Se debruce sobre a Escritura, e você vai estar
protegido contra o mal que tenta assolar o povo de Deus. Essa foi a nossa mensagem de hoje, esse foi o nosso estudo de hoje. Judas, versículos de 14 a 19. Profecia de Enoque, retirado de um livro apócrifo, mas em concordância com o todo da Escritura. Vimos texto em Daniel e em Zacarias. Porque esses falsos mestres eram punidos pelas suas obras, pelas suas palavras. Quais tipos de palavras eram faladas? Murmuração, arrogância e adulação interesseira. Depois vimos uma profecia apostólica contrastando o ensino dos apóstolos com dos falsos mestres. Os falsos mestres têm autoridade apostólica, proferidas anteriormente, ou seja, são palavras antigas que servem para nos ensinar e nos proteger, e também para que possamos abrir os olhos contra aqueles que promovem divisão no meio do povo de Deus. Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, vamos orar e vamos encerrar a nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor meu Deus, muito obrigado ao Pai por esse momento, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de meditar na sua santa palavra. Ó Pai Santo, que nós não sejamos alvo do Teu juízo. Nos ajuda, Pai, em tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Pai Santo, muito obrigado também, porque a Sua palavra nos orienta a lembrarmos de tudo aquilo que já aprendemos de Ti e a continuarmos aprendendo de Ti, para continuarmos lembrando o que o Senhor nos ensina através da ação do Teu Santo Espírito, que nos faz lembrar todas as Suas palavras. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que ao estudar a Tua palavra e ao memorizar textos, nós estamos fazendo um exercício espiritual, em que o Espírito Santo irá nos conduzir a uma vida de união, paz e entendimento das coisas que nos cercam, fundamentados única e exclusivamente na verdade das suas velhas veredas, já reveladas a nós nesses 66 livros, que são suficientes para nos capacitar para toda boa obra. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Senhor. Continue conosco, nos abençoando, é o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus estenda as mãos de poder dele sobre a sua vida, que você possa continuar participando das nossas DVDs, que você cresça. Qualquer dúvida, coloca no comentário do vídeo. Se você tem acesso a mim pelo WhatsApp ou no grupo da igreja, joga a dúvida lá, que a gente vai poder estar aqui sempre respondendo, tentando responder aqui nos vídeos. Essa semana eu tive um privilégio de uma irmã da igreja comentar, ela mandou para mim no WhatsApp, ela comentou no vídeo anterior também, como é que a EBD tem feito bem para ela e tem mudado a forma como ela lê a Sagrada Escritura. Isso é o tipo de coisa que motiva a gente, alegra o coração, e pode ter certeza que muito mais do que me alegrar, ou alegrar o pastor, alegrar a liderança da igreja, você se debruçando sobre essas aulas, se debruçando sobre a palavra do Senhor, o maior beneficiado vai ser você mesmo, que vai estar crescendo no conhecimento do seu Redentor e do plano de salvação que Ele tem para a humanidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja, e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.